Olá, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, você já sabe, dia especial, dia de As Parábolas de Jesus. Nós estamos no episódio de número 63. A data é 19 de setembro de 21. A parábola é a do mordomo infiel ou administrador infiel. E nós hoje finalizamos com o quinto episódio essa série. Nós queremos dar as boas-vindas a você. Nós temos visto uma sequência de parábolas nos nossos últimos estudos, que você pode acessar, a playlist está no YouTube, é só você procurar Parábolas de Jesus no YouTube Consciência Hebraica, playlist Parábolas de Jesus, você pode acessar todos os episódios. E essas últimas parábolas foram fantásticas, né? A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida, do filho perdido, do filho pródigo, e agora a parábola do administrador infiel. Por que elas são tão importantes? Porque elas trabalham com um conceito muito difícil e que no próprio cristianismo ficou um pouco confuso, uma visão muito greco-romana, muito influenciada pelo helenismo, né? E não numa visão da essência hebraica. Então, o nosso trabalho aqui é resgatar. E assim, a visão hebraica ela é maravilhosa, porque ela não vai atribuir a estrutura de erro do universo, o abismo, as trevas, a um descuido do Criador, a uma falha do Criador, a um erro do Criador, a algo que ele não previu, a algo que não estava ao seu alcance, a algo que ele perdeu o controle. Essa é uma visão que assim, procura proteger Deus, né, do fato das trevas, da doença, do envelhecimento, da morte, do fracasso, dos problemas, das dificuldades existirem, mas ele não pede para ser protegido, né? É como aquele momento onde um personagem bíblico vai segurar a arca para que ela não caia, sendo que a arca era a proteção de Israel, a arca era a presença de Deus, a arca era a própria simbologia, representação, essência da divindade no meio do povo. Então, como é que o ser humano, né, falho, imperfeito, vai proteger Deus, né? Então, essa inversão, ela foi feita e não é necessário. Yahvé Elohim Adonai, a divindade eterna, com toda a sua qualidade de onipotência, de onisciência, de onipresciência, de onividência, tudo, né? Ela é a própria plenitude, o ser infinito. Todos os atos que ela realiza são perfeitos, e a própria criação do mal, das trevas, do tempo, do envelhecimento, da morte, tem o seu sentido, tem a sua realização, tem a sua missão, tem o seu propósito. E é isso que nós estamos compreendendo. Isso vai mudar a perspectiva da tua vida. Você fracassou, você errou, você perdeu, você foi defraudado, você foi prejudicado, você foi ofendido, magoado. Saiba que você pode colocar isso em perspectiva correta, tirar o terceiro resultado, tirar um resultado de amadurecimento, de crescimento, convergir todas as coisas, amar, compreender, superar, transcender, voltar, arrepender-se, confessar, transformar. Nada está fechado para você. Você está vivo, você é autoconsciente, você tem o teu arbítrio, você tem esse conhecimento do ser eterno, do amor, da graça, da compaixão, da divindade. Então, todas as coisas são possíveis. A fé pode transformar todas as coisas. Mesmo o passado pode ser mudado. Nós temos o conceito de que o passado é estático. Não, o passado não é estático. Você pode arrepender-se, você pode ressignificar tudo o que você viveu. E tudo o que você viveu pode ter um sentido muito mais profundo. Você pode alterar o passado mudando a compreensão dele, mudando a tua posição acerca dele. Esse é o papel da metanoia, né, de você ir além
da mente, de você converter-se, de você transformar-se, de que as trevas terminem por resplandecer em luz. E nós estamos estudando isso. Se você perdeu os últimos estudos, volte neles e pegue um caderno, anote as passagens, reflita, olhe para os teus fracassos, para as tuas quedas, para os teus problemas, para a falência, para o desânimo, para a doença, para tudo o que aconteceu. Às vezes a perda de alguém amado, um luto difícil, dolorido, que em certa instância não pode ser consertado, não pode ser mudado, não pode ser curado, mas mesmo essas situações, elas podem ser transcendidas, elas podem ser ressignificadas, elas podem ser alteradas. E é isso tudo que nós estamos compreendendo aqui. Esta é a visão da consciência hebraica, é a visão de Gênesis a Apocalipse, contida na essência do povo hebreu, que é Yahvé Elohim Adonai, é o único soberano Senhor, a única divindade, o único Deus, o único ser, e Ele é onipotente, onipresciente, onissapiente, oniconsciente, onipotente. Ele é o Senhor de todas as coisas e nele tudo toma sentido, significado, porque Ele é a vida, Ele é o infinito, Ele é o ser, Ele é o eu sou o que sou. Yahvé, eu sou o que sou, eu mostrarei ser o que eu mostrarei ser. Ele é o ser que se revela infinitamente para nós. E todas as coisas nele são possíveis. Tudo para o Pai, tudo para o Eterno é possível. Isso dá uma nova perspectiva, uma nova condição para a nossa vida. Se você está abatido, se você está derrotado, se você se sente mal, saiba, é possível a alteração de todas essas coisas. Você pode mudar todas essas coisas. Elas podem ser transformadas. Então hoje finalizamos esse trabalho. Aguarde, porque vem por aí a parábola do rico e o Lázaro. Uma parábola maravilhosa, muito profunda, e nós vamos estudá-la assim na nossa próxima semana. Hoje terminamos esta parábola e, como sempre aqui no nosso Consciência Hebraica, nos ventos do Consciência Hebraica, nós damos uma passagem rápida, em outros capítulos tratamos mais demoradamente do porquê consciência hebraica, das 4 potencialidades humanas. A essência é a que nos distingue, nela está a consciência, que é o principal produto do universo. Hebraico para nós é a espiritualidade humana, o judaico é que é o povo hebreu lá localizado no Oriente Médio, como a música clássica e a filosofia, que pertencem a toda a humanidade, apesar de ter sido criado em um determinado lugar. Sim, Jesus foi muito apresentado à grega e nós queremos um Jesus à hebraica. Consciência hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Parábolas e metáforas, sem comparação, em toda a literatura e pensamento universal. Desejamos a você uma boa viagem, oferecemos o nosso jato, que vai levar você a lugares incríveis. A parábola do administrador infiel, que conceitos, nós vimos até agora, estamos vendo. O propósito da divindade revelado em Gênesis 1:26, o papel das trevas, do erro, da morte, do tempo, compreensão de que todas as coisas convergem para o reino de Deus, a compreensão da necessidade convergente da nossa unidade em corpo, emoções, mente e espírito, ao propósito do Criador. A alma vivente como potencial atual e o espírito vivificante como potencial a ser vivido. E lemos os escritos hebraicos como composição de mão única, o que é surpreendente, fantástico e causa elevação espiritual. Olha, nós temos comentado que se você for ver esse estudo, você precisa compreender o papel das trevas, do mal, da morte, do tempo, a diferença entre Satanás, demônios e o diabo. E a gente tem indicado o estudo número 7 das parábolas de Jesus, a parábola do joio e do trigo. Então volte lá, se veja esse estudo antes de você compreender essa última série. Se você não viu, veja lá o episódio 7 e a sequência, veja a parábola do joio e do trigo inteira. E também a outra playlist que nós temos, que é o Consciência Hebraica, o Amanhecer
da Consciência Hebraica. Você tem essa playlist com esse nome, Amanhecer da Consciência Hebraica. Você pega os estudos de 9 a 13, vão auxiliar você a compreender este papel. E agora sim, nós vamos aos textos onde nós estamos vendo o conceito de colocar as coisas do tempo a serviço da realização do ser humano. Antes, olha, uma das partes principais, das frases principais da parábola do administrador infiel é: angariai amigos nos céus com os tesouros da iniquidade. Então, tesouro é uma coisa de muito valor. E iniquidade é tudo que está no tempo, tudo que está agonizando, independente de durar 15 bilhões de anos, mas que ao final termina, padece, vai ser descreado. Então, isto é o que não é a verdade é o que permanece, a verdade é o que se eterniza. Quando Pilatos pergunta para Jesus: mas o que é a verdade? Jesus silencia. Por quê? Porque Pilatos estava diante da verdade. Difícil isso, né? Parece prepotência, arrogância, que um ser humano seja a verdade do universo, né? Mas as coisas são o que são. E no caso de Jesus, ele é a verdade. Por quê? Porque o universo vai passar. 15 bilhões de matéria organizada em estrelas, cometas, planetas, e no planeta Terra em especial, a explosão da vida de um vírus ao complexo humano, e tudo isso um dia perece. Toda a ciência contida no universo, todas as maravilhas científicas, um dia findarão. Mas aquele ser humano que estava diante de Pilatos, ele tinha a consciência plena da sua transcendência, ou seja, que a sua individualidade, aquilo que havia se formado no tempo como um indivíduo, iria alcançar individuação. As palavras são muito interessantes, né? Indiviso, individualidade. A palavra in é um prefixo de negação, diviso é aquilo que pode ser dividido, e idade é o tempo, né? Então, individualidade é a formação de um corpo, de uma identidade, novamente vem o final idade, né? No tempo. Né? Então, Jesus teve uma individualidade, mas ele alcançou a individuação, que é a ação de tornar-se indivisível, né? In, prefixo de negação, sem divisão. A ação dele se tornar sem divisão, ou seja, ele saiu da quantidade, né? Ele não pode mais ser partido. Tudo que pode ser dividido está no tempo, é parte, né? Será aniquilado. Ele alcançou a individuação, ou seja, ele saiu do plano quantitativo e entrou na dimensão qualitativa, onde o seu ser se tornaria indestrutível, se tornaria eterno. Ele saiu da condição de alma vivente, na qual Adão e todos os animais na terra estão, para a qualidade de espírito vivificante. Ou seja, a alma vivente depende que uma vida seja arrancada para que a sua vida continue. A vida precisa ser arrancada de outro ser, seja uma planta. Se você não quer matar um animal, você vai ter que tirar a vida de uma planta. Você vai ter que tirar a vida de alguém, senão a tua vida morre. Você não fica vivo. Tá? Isto é alma vivente, ou seja, a vida não está em mim. Eu preciso arrancá-la de outro ser para continuar vivo. E Jesus saiu desse estado, mas evoluiu para o próximo estágio da nossa evolução, do nosso sentido evolutivo, que é nos tornarmos espíritos vivificantes, ou seja, a vida não vem mais de fora para dentro, mas a vida virá de dentro para fora, sem mais a necessidade de dentes, né? Então, não tem mais identidade nesse sentido. A palavra identidade tem dente, né? Tudo está ligado ao nosso sistema
nervoso, e é algo impressionante, né? Como a vida ela está cheia de símbolos e de significados impressionantes. Então, Jesus transcendeu, ele alcançou o propósito que estava em Gênesis 1:26. Tornou-se o primeiro ser gerado à imagem e semelhança de Yahvé Elohim Adonai. Só um minutinho. Tocou aqui um alarme. Então, assim, ele alcançou a imagem e semelhança de Yahvé Elohim Adonai. Ele alcançou Gênesis 1:26. Por isso ele é chamado o primogênito, ou seja, o primeiro gerado. E também é chamado unigênito, ou seja, o único gerado da maneira em que ele foi gerado. Nós também alcançaremos essa condição através dele. Aliás, toda a humanidade depende do fator genético espiritual de Jesus. Ele agora fecunda todos os seres humanos para que eles também cheguem à imagem e à semelhança de Yahvé Elohim Adonai. Bom, vamos então para os nossos textos, né? Aqui o conceito de colocar as coisas do tempo a serviço da realização do ser humano. Nós comentamos que tudo está a serviço do Criador e que as próprias trevas, o Criador deixava claro de Gênesis a Apocalipse, que as trevas, aos cuidados dele, a entrega para ele, a harmonia com ele, faria com que as trevas resplandecessem em luz. Ou seja, que as trevas estivessem na sua posição correta, né? Como Jesus dizia, de retro Satanás, né? Ou seja, você vai na minha retaguarda, na minha vanguarda vai o Crístico, vai o Espírito de Yahvé, vai o Espírito Santo. Na minha retaguarda, sim, vá de retro, Satanás. O teu lugar é ali, você tem um papel a cumprir nesta posição. Mas se você entrar na vanguarda da minha consciência, aí tudo perdido. Mas o Cristo sabia exatamente a posição em que ele devia estar. Então, neste sentido, todas as coisas convergem para aqueles que amam a Deus. Então, nós selecionamos várias passagens do Antigo Testamento, levando essa lógica a efeito, né? Como os homens alinhados com o Ser Supremo, Infinito, e agora com o Messias de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, como que tudo isso ganhava um sentido, um significado, uma missão e um propósito realizadores. Então, vamos ver os textos, continuar vendo esses textos que nós selecionamos. O Messias em graça e amor é a nossa luz e também ele é a nossa transformação. Olha, que é muito importante nós entendermos a diferença entre concepções, né? Em muitos lugares, o ser humano se basta, né? Ou seja, no esoterismo, de um modo geral, né? Em muitos processos religiosos, o próprio ser humano realiza a sua glorificação, ele alcança a sua evolução, ele alcança o seu propósito espiritual sozinho, né? Essa, em tese, é a teoria. A visão hebraica é uma visão messiânica, ou seja, nós não temos condições em nós mesmos de alcançar isso, a não ser reconhecendo o Criador e entrando em harmonia com Ele. É o Criador que nos realiza. É Ele que nos dá a condição. O melhor de todos os homens, né? João, por exemplo, o imersor, João o Batista, né? Que é considerado, Jesus fala que foi o maior nascido de mulher, né? Mas ele dependeu do Messias. Isaías, Jeremias, Daniel, né? Davi e todos os homens não seriam gerados à imagem e semelhança não fosse pelo Messias. Então essa é a diferença fundamental, é o aspecto do homem ter consciência da sua limitação, né? E o papel exatamente oposto é o do anticristo, onde ele
quer alcançar a sua realização, mas sem a ajuda de ninguém, nem de Deus, nem de ninguém, né? Então é o egocentrismo em essência, é você colocar o teu ego como solucionador de todas as coisas. Então, por isso que essa frase é forte. O Messias, em graça e amor, é a nossa luz e a nossa transformação. Olha o que diz Isaías 50:10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Olha, observa aqui dois pontos, né, destacados por Isaías. O Senhor, então, Yahvé Elohim Adonai, mas ele inclui um fator conjunto a este Senhor, que é o servo do Senhor, que é aquele que se integrou inteiramente, totalmente na divindade. Quem é este? Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Então, Isaías revela: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Olha, você vê que aqui Isaías não está dizendo para você do alto da santidade, do alto da pureza, do alto da sua correção de cumprir todos os mandamentos, de ser uma pessoa perfeita, você se voltar para Deus. Você percebeu o texto? O texto fala a mais pura realidade do que é a nossa humanidade. Fala a mais pura realidade para qualquer indivíduo que tomar consciência da sua real condição. Olha o que ele diz: há entre vós quem tema o Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Então, ele está dizendo, olha, havendo a situação de você não sentir nada, de você estar em erro, estar em trevas, estar em pecado, e não tiver luz nenhuma em você, só trevas, o que você faz? Você desiste porque você é um pecador e não merece o amor e a graça de Deus. É isso que o diabo quer nos levar ao convencimento, tá? De que você fez tudo errado, que você está separado de Deus, que você não tem jeito. Não ouça essa voz. Ouça a voz de Isaías. Ouça a voz de Isaías, que diz, querido, você entregou a sua vida a Yahvé Elohim Adonai, você entregou a sua vida a Yeshua, não importa como você esteja, você é dele. Se você estiver em trevas, se você estiver cheio de pecado, se você estiver errado, se você estiver com dificuldades, com problemas, volte-se para o Senhor, volte-se para Ele. Ele está de braços abertos, Ele está com o coração aberto, Ele ama você, Ele conhece você e Ele vai transformar as suas trevas em luz. É agora que você vai ver o amor dEle, o poder dEle, a virtude dEle, a alegria dEle te acolher e receber, sem te julgar, sem te condenar. Só você queira tê-lo, queira ser dEle. Não permita que nenhum pensamento venha na tua mente dizendo você não é digno, você você errou, você falhou, você não tem direito, você não pode falar com Deus, você está excluído, você está eliminado, você é um falido, você é um fracassado, você não tem condições de novamente ver a luz de Deus. Olha bem o texto, esse texto é feito para mim, esse texto é feito para você. Quem dentre vós tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Você já temeu ao Senhor? Você já ouviu a voz de Jesus? Então, se você estiver em trevas, esqueça. Mesmo que você não tenha luz nenhuma, esqueça. Confie no nome do Senhor e firme-se no seu Deus, sobre o seu Deus. Esta é a verdade fundamental das Escrituras. Você jamais será rejeitado pelo Criador, não importa o que você fez. Evidentemente, você fez alguma coisa que teve consequências, tem um resultado, mas Deus não despreza você.
arrependa-se, lembra-se de onde você errou, onde você caiu, confesse, trate, exponha, coloque-se diante dele em arrependimento, em confissão. Se você errou com alguém, restitua essa pessoa, procure, encontre-a e diga: olha, eu errei, quero restituir, quero retribuir de alguma maneira, estou aqui, sou sincero. A única coisa que vai te tirar desse amor é se você não quiser, se você não agir dessa maneira. Né? Se você não agir desta maneira, então aí nada pode ser feito. Mas se você agir dessa maneira, tudo vai ser tratado, tudo vai ser resolvido. Então, receba essa verdade espiritual. Olha o texto em Miqueias 7,10. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, mesmo que eu more nas trevas. Sabe o que acontecerá? O Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa, execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, eu verei a sua justiça. Olha que coisa sublime, linda, maravilhosa, impressionante, sem palavras. Olha esse texto, isso não é nem Novo Testamento, isso é Antigo Testamento, ou seja, textos pré-messiânicos, e tudo isso culmina no grande amor de Yeshua HaMashiach, de Jesus. Lembre-se de quantos pecadores Jesus buscou, de quantas pessoas erradas que a sociedade desprezava. Agora, evidentemente, essas pessoas quiseram permanecer no erro delas? Não. Então, agora nós, por causa do politicamente correto, vamos ficar dizendo que erros da natureza humana, desvios, seja na área da corrupção, na área sexual, na área de família, na área de atitudes, na área da mentira, na área do desequilíbrio de todos os tipos, que está tudo correto, que está tudo certo, não tem problema nenhum, que a graça e o amor de Deus cobrem tudo isso, cobrem, mas você precisa se arrepender, reconhecer. Perceba o texto aqui, ó. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o Deus que me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído. Levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por quê? Eu sofrerei a consequência dos meus erros. Ó. A ira do Senhor, Deus não fica irado, né? Isso é uma forma das Escrituras se expressar. Ou seja, eu fiz coisas impróprias, indevidas, vai ter uma consequência. Muitas vezes as consequências são leves, outras vezes as consequências são pesadas, são difíceis, né? São duras. E qual que deve ser a tua disposição? Encara o teu problema, não foge, não esconde, não se oculte, né? Sofra o dano, encare o que aconteceu, perda o que tiver que ser perdido, restitua o que tenha que ser restituído, trate do que tenha que ser tratado, encare o que tenha que ser encarado. Né? Então, tudo isso ok, mas olha o texto, né? Sofrerei porque pequei. Ó. Então, reconheça onde que estão os seus erros. Ah, não, mas agora politicamente isso pode, aquilo pode, a lei não permite que seja isso, que não seja aquilo, a corrupção está em moda, e o egocentrismo está em moda, e uma vida hedonista só de prazer está em moda. Não? Então você fica à vontade para viver o que você quiser, mas não dentro das Escrituras. Aí você vive por conta própria. Né? Isso é com propósitos humanos, sentidos humanos, mas não é a dimensão da direção divina. Não? O que é errado é errado.
Ah, mas eu sou falho, eu erro. Ok, sem problema. Você vai errar. Mesmo você vindo e resplandecendo a luz, você vai continuar errando. E aí a graça e a misericórdia se efetuam porque você reconhece o erro, porque você confessa diante de Deus. Né? Você fala, pai, olha, eu não dou conta disso ainda, eu sei que não está bem isso, não é o teu ideal, não é o melhor, não seria aquilo que eu gostaria de oferecer, ainda estou oferecendo uma cabra, estou oferecendo bode, né? Os meus bodes eu estou oferecendo aqui para ti, eu quero oferecer um cordeiro, um carneiro, ainda não posso. Né? Haja dessa maneira e a graça de Deus vai trabalhar em você, vai fazer com que essa luz resplandeça. Olha lá. Então veja o texto, né? Porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa, execute o meu direito, ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Então, confie no Senhor. Né? Eu sei que no dia a dia, vendo as coisas todas difíceis, complicadas, parece difícil, né? Eu sei como é que é. Eu já vivi muitas coisas na minha vida e algumas estou vivendo ainda, né? Que parece que a justiça se distancia, que as coisas não acontecem, que você não tem o resultado daquilo que você foi defraudado, tirado, né? Mas jamais alimente no seu coração, no teu coração, no meu coração, jamais devemos alimentar que o Senhor não é por nós. Ele sabe o tempo certo, ele sabe o modo correto, ele sabe onde, no lugar correto, ele sabe a maneira correta. E a você cabe a confiança nele. Ele vai cuidar de você, como tem cuidado de mim, como tem cuidado de todos aqueles que o amam. Mas você está sofrendo uma consequência também de erros que você cometeu. Então, fique firme, mas confie no amor dele. Ele vai atrás de você, ele vai restituir você. Olha aqui essa passagem em João, né? Que coisa maravilhosa. João 1,5. E a luz resplandece nas trevas, e mais, as trevas não a compreenderam, e as trevas não prevaleceram contra ela. Tem tradutores que colocam não compreenderam e outros que colocam não prevaleceram. A gente pode usar os dois sentidos da tradução, né? Os dois estão muito bons. E a luz resplandece nas trevas. Olha, essa passagem de João é belíssima. Então, houve uma necessidade de trevas? Sim, houve. Foi uma falha do Criador? Não, não foi falha nenhuma. E por que as trevas estão aí? Para que a luz resplandeça. Então, lembre-se, o centro do propósito da divindade é o arbítrio, é a escolha, é o controle, é você a se submeter, né? É o Islã de Deus, né? É você ter a submissão ao eterno, né? Sair do seu ego, soltar o cabo da nau, né? Deixar que o barco seja dirigido pelo Criador, a confiança que vem de um conhecimento profundo e vem também de uma experiência espiritual, que é o sentido de fé, que está lá em Hebreus, a prova das coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam, ou seja, você está firmemente fundamentado é o conhecimento e a prova é a experiência espiritual. Então, fé é conhecimento e graça. Você precisa crescer nestas duas coisas. Então, aqui, a luz resplandece nas trevas. As trevas não, primeiro sentido, as trevas não compreenderam. Ora, se alguém faz opção pelas trevas, se levanta contra a vida, isso não é nada, não tem sentido nenhum, ninguém sabe nada, não existe um ser que tenha feito nada, nem dado sentido a nada. Bom, então, se ele é a luz, você afirmando tudo isso, para onde é que você vai? Não? Para as trevas.
E o ser humano é livre. Fundamento principal da divindade hebraica. Dar a todo ser humano a liberdade de escolha, o arbítrio, o poder de escolher, o poder de viver como a pessoa quiser. Só que, evidentemente, tem as consequências. Agora, as trevas compreenderão a luz? Não compreenderão. Uma vez que você opta pelas trevas, o teu entendimento vai entenebrecendo, né? Vai se tornando obtuso, escuro. Você vai perdendo a sensibilidade. Mas por quê? Por uma escolha tua. Então, as trevas não podem compreender a luz. Né? E outra, as trevas não podem prevalecer. Né? Olha, vou falar algo para você, né? Profundo. Né? Nada pode deter, né, o propósito do Criador. Não há possibilidade de outra opção. Porque Ele é tudo, Ele é a vida, Ele está em tudo, tudo é manifestação do ser dEle. E o sentido e o propósito dEle estão em tudo. Em todas as dimensões. Seja na luz, seja nas trevas. Mas Ele nos alerta, como lá no texto em Deuteronômio, né? Dizendo, meu filho, olha, eu criei a luz, eu criei as trevas, eu criei a bênção, eu criei a maldição, eu criei a vida, eu criei a morte. Mas, meu filho, escolhe a vida. Escolhe a vida. Porque se você escolher a morte, fui eu que criei a morte, mas se você escolher a morte, você vai morrer. Então escolhe a vida. E não há, as trevas não prevalecerão. O final da história é a divindade realizada com os seus filhos, gerados à sua imagem e semelhança. Tudo isso não tem como ser mudado, não tem como ser alterado. Então a gente apela para o senso, para o consenso das pessoas compreenderem a grandiosidade do Criador e do seu propósito, né? Porque Ele é a própria vida. Então, entre você escolher a possibilidade do nada e a possibilidade da vida, mesmo que seja só uma possibilidade, ó, vamos considerar o equilíbrio que Deus deixou no universo para que nem ateus e nem pessoas que afirmam o Criador tivessem a verdade absoluta disponível para oprimir um ao outro. Sempre Deus deixa uma neutralidade. Pode haver Deus, mas pode não haver. Ok, mas qual seria melhor você escolher? Qual seria mais inteligente? Você escolher Deus ou escolher o nada? Escolher o não Deus, escolher as trevas, escolher uma questão de... Não? Escolha a vida. Se você tiver errado, então tudo ia para a morte mesmo, mas você viveu por algo com significado transcendente. É melhor. Mas e se tiver algo? Você pode perder isso. Então, a gente sempre apela para o bom senso das pessoas. Né? Recebeu graça e misericórdia. Exerça graça e misericórdia com aqueles que são quebrantados de coração. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como um meio-dia. Isaías 58:10. Olha que texto maravilhoso, né? Impressionante. Então aqui fala de coisas materiais, né? Se você tem uma vida confortável, reserve uma parte do teu recurso de uma maneira inteligente, né? Num trabalho espiritual, nas pessoas que passam necessidade. Jesus sempre lembrava dos pobres, né? Ele tinha esse gesto. Nós tantas vezes esquecemos disso, né? Como discípulos dele. Temos que lembrar da aflição humana. Né? Ora, você é uma pessoa falha, cheia de erros, com trevas no teu interior, com problemas, com dificuldades, e a luz resplandece em você o amor, a graça, o sentido, o perdão, a compaixão de Deus. Como é que você vai agir com aqueles que erram?
Você vai ser duro, você vai cobrar religiosamente dele que eles andem certo porque eles têm que acertar, não pode errar. Não, não dá para agir assim, né? Se você foi alvo do amor, da misericórdia de Deus, então você vai estender a mão para eles, a não ser que eles queiram errar propositadamente, né? Tudo tem um limite, né? A pessoa quer ir para as trevas, ela quer viver do jeito que ela quer viver, ela não quer dar satisfação, ela ainda afirma o erro dela arrogantemente, prepotentemente, ainda vem firmar, né? Então deixa ela para lá, né? Deixa ela viver o que ela quiser viver, ela tem esse direito, mas aí você está livre de fazer algo por ela. Mas se ela está quebrantada de coração, né? Se ela tem, olha, eu não agi bem, né? Eu errei, eu falhei, eu sei disso, né? Eu quero melhorar, quero mudar, né? E eu quero lutar contra isso. Então, sempre a possibilidade, né? Aqui, se você recebeu, então, dê, né? Como o nosso querido discípulo de Jesus, Francisco de Assis, né? Compreendeu isso muito bem. Olha, eu procurando entregar a outros que eu recebo. É morrendo que eu alcanço a vida eterna. Né? Então, todas essas perspectivas de nós sermos um instrumento, né? Senhor, fazei-me um instrumento da tua paz. Né? Eu possa levar ali todas as coisas que sejam necessárias, porque eu recebi de ti, recebi do teu amor. Né? Então, esse é o sentido do texto de Isaías, maravilhoso. Né? E agora, aqui indo para o nosso final, né, o conceito de colocar as coisas do tempo a serviço, né, combateremos até o fim o bom combate, coisas que mudam a curto, médio, longo prazo e coisas que não mudam, mas a atitude diante delas sempre será de combate em graça. Vou falar algo para você. Nós precisamos ser sinceros com a nossa vida espiritual, né, e com Jesus. E com os nossos irmãos, quem caminha com a gente, né, outros seres humanos que estão na espiritualidade. Aí eu vou posar para vocês dizendo, não, eu sou perfeito, eu não tenho erro nenhum, eu sigo todas as leis de Deus. E como que um ser humano vai falar isso de cara limpa? Né? Não tem condições. Né? Nós somos todos pecadores, a gente erra, a gente é cheio de falha, de defeito, de problema e de limitação. Né? Então, o Evangelho é uma caminhada, é uma maturidade, claro, vai melhorando, sim. Né? Então, a gente costuma instruir, olha, tem coisas que quando você levanta a mão para Cristo, dizendo, olha, eu quero ser servo, eu quero me entregar, eu quero viver como teu discípulo, eu quero que o Senhor seja meu mestre, eu quero que a minha vida te pertença, eu quero que o Senhor seja o meu cristificador, aquele que me salva de mim mesmo, né? Aquele que me forma a imagem e semelhança de Deus. Quando você faz isso, já tem um monte de dificuldade que some na hora. Isso é o que acontece. Mas algumas características tuas não vão sair imediatamente. Essas a curto prazo, né? Você vai caminhar com outros irmãos, com pessoas que vão te instruir, você vai ouvir palavras, você vai em reuniões, vai participar de reuniões de oração, vai começar a participar de alguma vigília, vai ter uma reunião de pessoas, a gente fala em vigílias, olha, tem ali uma torre de oração, eu vou orar, eu sou motivado com outras pessoas a buscar. E aí o que você percebe? A curto prazo, coisas mudam em você. Elas não saíram a princípio, mas em curto prazo elas mudam. Agora, tem características tuas que é a médio prazo, né? São mais difíceis, então você frequenta mais, você começa a ler mais as Escrituras, você tem mais experiência espiritual, né? Você exerce misericórdia, você instrui, você começa a servir de alguma maneira, e aquilo vai tocando em você, e aí o que acontece a médio prazo? Coisas mudam, coisas que não mudaram nem imediatamente quando você recebeu o Senhor Jesus, e nem a curto prazo, mas a médio prazo elas mudaram. Mas tem algumas características difíceis, trevas dentro de nós, a nossa natureza anticrística, né?
que é o depositório. Você lembra, a gente já mostrou aqui no nosso gráfico, ó, vou passar o gráfico da criação, não, o gráfico do ser humano, para você entender direitinho, ó, o que acontece aqui. Quer dizer, nós aqui, ó, essa é a nossa natureza de Cristo, que você já tem aqui todos os problemas das milhares de gerações que te antecederam, né, e que estão aí, porque você acha que só o teu nariz, tua cor de pele, veio só do teu avô, do teu pai. Tem coisa que vem lá de trás, né? A nossa genética toda aí tem influência de todo mundo que já... Agora, é só no físico que tem? Não. Tem no emocional, tem no mental, tem no espiritual, vem tudo aí uma carga. E onde é que está essa carga? Está nessa natureza terrível dentro de nós, ó. E ela influencia. Antes a tua consciência estava aqui, ó. Nós nascemos aqui. Essa é aquela grande prostituta sentada em cima da besta lá do Apocalipse, a nossa própria natureza. Isso também é o diabo, essa parte diabólica nossa. Agora, a tua parte crística, que também vem lá dos teus antepassados, que o Espírito Santo atua, ficava bombardeando a tua natureza para trazer a tua consciência para cá. E aí você se converte, a tua consciência sai daqui e vem para cá. Arrancou do reino das trevas e levou-os para o reino do Filho do seu amor. O reino das trevas e o reino do Filho do seu amor estão dentro de nós, não está fora de nós. Então, quando nós nos convertemos, a consciência vem para cá, mas essa natureza não para, agora é ela que fica tentando buscar a tua consciência. Então, tem coisas que saem aqui de influência imediatamente, outras a curto prazo, outras a médio prazo, mas aos poucos você vai aumentando essa qualidade. Proporcionalmente, essa qualidade vai ficando menor, mas ela, até o final da tua vida, ela não sai, porque aqui é a planta do joio e do trigo, que se eu arrancar o joio, eu mato com ele o trigo. Então, deixar crescer junto até a ceifa. Qual é a única coisa que vai separar essas duas naturezas? É a morte. É a ceifa da morte, é a foice da morte. Então, a morte tem um canto de vitória, porque ela é que nos livra. Jesus só venceu completamente aonde? Na cruz. Porque na cruz veio, quando ele morreu, essa natureza dele, hereditária, que tinha nascido com ele. Mas qual que é a diferença dele? Primeiro que a consciência dele nasceu aqui desse lado. Nasceu da virgem. Ó, essa daqui é a virgem. Essa é a prostituta. Nós todos somos filhos da prostituta. Teve um ser humano que nasceu da virgem, que foi Jesus. E ele permaneceu aqui. Esse também é chamado céu. Ele fala, ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Mas o céu não é um lugar. O céu é essa qualidade dentro dele. Ele nasceu aqui, viveu aqui e morreu aqui. Então, ele é o Cordeiro de Deus sem mácula, sem pecado. Ah, mas tinha natureza crística. Sim, mas ele nunca atendeu a ela. Ele nunca pecou porque a consciência dele nascida aqui nunca concordou com nenhum impulso dessa natureza. Ah, isso é impossível. Bom, aí é com você, é o que a palavra fala e nós exercemos fé nisso, por isso ele é o Messias. E agora ele dá do seu Espírito para nós também sermos gerados, porque o Espírito Santo dele, o Espírito Santo do Senhor Jesus, que era essa qualidade que se santificou completamente no Messias, é que dá qualidade genética espiritual para todo homem ser salvo, ser transcendido. Antes, isso em Israel era feito pela genética, de pai para filho. Agora, não é mais pela genética, agora é pela infusão do Espírito do Messias, que nos fecunda. Agora a sexualização, a sexualidade é espiritual, nós somos a parte feminina, ele a parte masculina, nós a noiva, ele o noivo. Então recebemos dele a fecundação e o nosso ser é gerado à imagem e semelhança de Deus. Então, voltando ao nosso texto, tem coisas que mudam a curto prazo, outras a médio prazo, outras a longo prazo. E algumas, o que acontece? Não mudam. É o que nós vamos ver agora, a frase de Paulo, né? Algumas coisas não mudam. E elas estão aí para que nós fiquemos sempre dependentes da qualidade e da graça de Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha o que nós Paulo revela, porque o que faço não aprovo, porque o que quero, isso não faço,
mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Ora, que pecado é esse que habitava em Paulo? É este pecado aqui, ó, da sua natureza anticrística. Ele continuava, essa natureza continuava levando ele a fazer coisas, mas a consciência dele se entristecia, porque ela já estava aqui no crístico. Mas ele ainda praticava algumas coisas desse domínio dessa natureza. Coisas então que mudam imediatamente, outras a curto prazo, outras a médio prazo, outras a longo prazo, e algumas não mudam. E Paulo estava tendo que encarar isso. Né? E é o que nós estamos vendo aqui na nossa passagem. Olha lá, continue lendo que você vai entender agora com o gráfico. Pecado que habita em mim, porque o que eu sei que em mim, isso é, na minha natureza humana, não habita bem algum, ó. Habita só aquelas trevas lá, mas e o Cristo? O Cristo sim, é o que está dando vida para Paulo. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Ó. Por que ele não quer? Porque a consciência dele já está no Cristo. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, ó, aquela natureza anticrística que está nele, continua agindo, e ele não pode fazer nada. Acho então essa lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, ó, o que é o homem interior? Agora no nosso gráfico você já sabe perfeitamente, né? O homem interior é essa natureza aqui, e o homem exterior? Não é o homem que está fora de nós, é o homem que pertence ao tempo, é essa natureza anticrística. Então agora você consegue entender o texto com mais clareza, né? Com a ajuda do gráfico. Acho então essa lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, o homem crístico, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que é o homem anticrístico, o homem velho, a natureza humana, a sarx, que é a palavra grega que ele fala para natureza humana, e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Olha Romanos 7,15. Né? Então, onde que Paulo encontrou a verdadeira liberdade dele? Ele encontrou na graça de Deus. A graça de Deus foi suficiente para dar toda a liberdade que ele necessitava. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha, quando diz todas as coisas, exclui alguma? Não. E as trevas, Satanás, o diabo, os demônios, o mal e tudo converge, tudo converge. Se colocar na posição certa, se você se colocar na posição diante da graça de Deus, se você confessar, não há o que temer, você é um vitorioso, você vai ter vida, e essa vida vai ser em abundância. E aqui, para finalizar, quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Olha, essa é uma das últimas frases do Apocalipse. Você percebe o grau de liberdade que a divindade trata com o ser humano? Ela fica apelando para alguém, olha, pelo amor de Deus, por amor de mim, que sou Deus, não faz isso, você me ofende quando você peca, você nunca... Isso é um discurso religioso. Olha o que o Apocalipse fala, olha, você quer pecar? Fica à vontade. Você quer ser puro? Purifique-se ainda. Você quer ser imundo? Seja imundo. Agora, vai ter uma consequência? Vai ter uma consequência. Mas você é livre? Você é livre. Faz o que você quiser. Mas eu não sei direito. Então procura saber. Porque a consequência vem de um jeito ou de outro. Né? Teu coração, o teu homem crístico, que está dentro de você, está vendo aqui, ó, lado azul? Ele é o teu testemunho. Não tem nenhum ateu, não tem nenhum niilista, não tem nenhum ser humano que não tenha essa natureza. Muita gente aí
né, se gaba, falando, eu não tenho religião, mas eu sou muito bom, eu sou ético, eu faço. Mas de onde que vem o que você faz? Por que você é bom? De onde que vem tudo isso? Vem do teu ser crístico, hereditário, genético, você nem sabe. Essa alegria que você sente, mesmo não crendo em Deus, execrando Deus ou achando que Deus não existe, mas você sente essa paz, você não sabe de onde ela vem, sabe? Vem porque eu trato bem a minha esposa, os meus filhos e eu consegui um patrimônio. É isso? É daí que vem a tua paz? É porque eu leio filosofia, porque eu penso, porque eu sinto, porque eu ouço música. Tua paz vem daí. Porque eu contemplo a natureza, porque eu faço meditação. É daí que vem a tua paz? Você nem sabe de onde vem a tua paz, né? Agora, você não está sendo fiel a ela. Você não está atribuindo a ela a origem dela, que é a divina, que é de Deus. Você está sendo arrogante, prepotente, achando que isso tudo é teu, né? Mas não é. A gente fala assim com amor, né? Com carinho, porque a gente mesmo errou muito. Eu mesmo não sabia também, né, de onde vinha o meu tormento e nem de onde vinha a minha paz. Hoje eu sei, né? Porque fui instruído pelas Escrituras. E é o que nós queremos que você também compreenda, e que você então dê glória ao Criador, né? Dizendo sim, olha, eu sei de onde vem a minha paz, eu sei de onde vem o inferno dentro de mim, sei que há um propósito, né? Descrito em Gênesis 1:26, um Deus amoroso, bondoso e fiel, onde Ele é a própria justiça e bondade, quer gerar um ser, gerar a todos nós, trouxe a vida a cada ser humano da terra para formá-lo à sua imagem e semelhança, independente da condição que ele tenha nascido, de quem ele seja socialmente, seja rico, seja pobre, miserável, seja pecador, o mais imundo, mais sujo, mas ele te ama. Se você se arrepender, se você se entregar, se você buscar, ele vai endireitar o teu caminho, ele vai transformar as tuas trevas em luz. É dele o trabalho, por isso é a graça. É meu, somente meu, todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim, escreve o profeta Isaías. Você pode viver isso. E a nossa maior alegria, né, que essa palavra toque o teu coração e que você possa viver isto. Nós somos um movimento Consciência Hebraica e você pode saber de nós lá no YouTube, no Consciência Hebraica. Inscreva-se, indique o nosso vídeo se você gostou para outras pessoas, deixa o teu like, né, apontando que você gostou do conteúdo, ele vai te indicar outros vídeos, faça comentários. Nós também estamos no Telegram, ali você acessando, você acessa todo o passado, é diferente do WhatsApp, né? Quando você entra no grupo do Telegram, tudo que já foi publicado está lá. E estamos melhorando o Instagram e Facebook, queremos deixar o nosso material todo lá. Desejamos a você uma excelente vida, uma consciência profunda, que você possa despertar, como nós estamos despertando aos poucos também, adquirindo conhecimento, que isso toque o teu coração, que a vida infinita fale a você, que o espírito do mestre Galileu, do homem de Nazaré, do profeta de Nazaré, de Yeshua HaMashiach, toque a tua vida, que isso transforme o teu ser, que você encontre o caminho da vida junto com todos os teus irmãos na terra. Salem Aleikum, Shalom Adonai, que a paz do Eterno esteja no teu coração. Até o nosso próximo encontro. Até lá.